é o emitente do título, o sacador, aquele que deu a ordem de pagamento. Mas avançando, eu disse a vocês que nós tínhamos uma questão interessante no endosso, que era justamente aquela da responsabilidade. Agora também surge uma questão importante e interessante, que é a seguinte. Alexandre, diz uma coisa para mim. Para que eu possa prestar aval hoje, nós temos alguma precaução? Temos que tomar algum cuidado? Temos sim. Por quê? Porque antes do Código Civil, do novo Código Civil, nós não precisávamos da autorização do cônjuge para dar aval. A autorização era somente para fiança. Não precisava da autorização da outorga do cônjuge para que alguém prestasse o aval. E essa história hoje, como é que fica? Então, prestem muita atenção. Se você é casado, se você é casada, muito cuidado. Para prestar aval, é necessário olhar para uma regra do Código Civil. Que regra que é essa? Anotem aí. Artigo 1647. Artigo 1647 do Código Civil, lá no seu inciso 3, estabelece o quê? Estabelece que hoje quem é casado precisa da autorização do cônjuge para prestar fiança ou aval. Então, quem está casado hoje precisa necessariamente da autorização do cônjuge para prestar fiança ou aval. Exceto no caso de regime de separação absoluta. Então, a única exceção para essa regra é o regime de separação absoluta. Todos os demais regimes, pessoal, nós precisamos da autorização do cônjuge. Ah, eu sou casado no regime de comunhão parcial. Ah, eu sou casado no regime de comunhão universal. Então, você precisará da autorização do cônjuge para prestar tanto o aval quanto também o instituto da fiança. Tudo bem? Senhoras e senhores, esse foi então o nosso primeiro bloco, o tema do dia. Agora, nós vamos para o nosso próximo bloco. Vamos para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Continue com a gente, nos assistindo. E vamos então para o nosso segundo bloco. Vamos agora dar início ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Nesse segundo bloco, nós vamos responder 5 perguntas encaminhadas por candidatos de todo o Brasil. Portanto, se você também quer encaminhar sua pergunta, sua indagação, a sua sugestão ou seu comentário, eles serão muito bem-vindos. Então, anote o nosso e-mail. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Vou repetir, tá bom? provafinal@lfg.com.br. Então, vamos dar início ao bloco e vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá, então. Professor Gianluca, quantos endossos nós podemos dar num cheque? Olha a pergunta que foi feita. Qual é o número de endosso que eu posso dar em um cheque? Pergunta muito bem formulada. Aliás, até entendo porque ele fez essa pergunta. Pelo seguinte motivo. Até um tempo atrás, eu só podia dar um endosso no cheque. Pasmem, isso mesmo. A gente só podia dar um endosso em um cheque. Por qual motivo? Em razão da CPMF. Então, por conta da CPMF, tinha até uma linha lá, ou motivo 36, que era a devolução do cheque por mais de um endosso. Não era assim? Por que isso? Porque a intenção qual que era? Era que você recebesse um cheque e já então depositasse o cheque para que pudesse pagar a CPMF. Então, imagina, você me dá um cheque, eu encaminho para outra pessoa, endosso para outra pessoa, e aí não vou recolher a CPMF porque eu não depositava o cheque, aí essa outra pessoa também encaminhava para um terceiro, e aí ficava essa dança de cheques, né? E ninguém depositava o cheque. Então, não era essa a ideia.
por esse motivo que eu tinha um limite para dar endosso no cheque, que era o limite de um endosso por cheque. No entanto, como nós não falamos mais de CPMF, por conta disso, então, hoje não há mais limite de endosso para o cheque. Então, eu posso dar quantos endossos eu quiser em um cheque, não há nenhum problema para isso. Então, não há mais limitação de endosso para o cheque. E vamos então para a nossa segunda pergunta do dia. Vamos a ela então. Professor, qual a diferença entre aval e fiança? Olha aí, excelente pergunta. Pergunta que talvez todo mundo tenha dúvida, né? Ah, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o aval e qual a diferença entre aval e fiança? Vamos lá então. Basicamente, as diferenças são essas. O aval, eu só posso dar em título de crédito. O aval é uma relação tipicamente cambial. Só pode ser dado em um título de crédito. Quer dizer, então, que eu não posso dar aval em contrato. No contrato, pessoal, eu dou fiança. Fiança é ato de contrato. Você vai garantir um contrato. O aval, você está garantindo o pagamento de um título de crédito. Então, esta é a primeira diferença entre aval e fiança. A segunda diferença entre aval e fiança é a seguinte. No aval, nós temos o aval ele é chamado de autônomo, ao passo que a fiança é acessório. O que isso significa? Que pelo fato do aval ser autônomo, em caso, por exemplo, de morte, em caso de falência ou até mesmo de incapacidade do avalizado, o avalista continua responsável. Então imagine uma situação como essa. Uma empresa, você é sócio de uma sociedade, por exemplo, e essa sociedade precisa de um empréstimo bancário. Então lá o banco exige que seja assinada, por exemplo, uma nota promissória. Então a sociedade vai emitir uma nota promissória no valor, por exemplo, daquele empréstimo, ou até mesmo uma letra de câmbio. E aí o banco exige que você, na condição de sócio, seja o avalista daquela nota ou daquela letra de câmbio. Então você é responsável pessoal pelo pagamento do título. O avalizado vai ser a empresa e você vai ser o avalista. Aí o que acontece? Aquela empresa, ela passa por uma dificuldade financeira, por uma crise econômica muito grande e tem a sua falência decretada. Aí o banco vai acionar você, avalista, que é o sócio da sociedade. Será que eu posso dizer assim, olha, eu não sou responsável por essa dívida, quem é responsável pela emissão do título foi a sociedade, foi a empresa faliu e agora você vai morrer com prejuízo. Eu posso dizer isso? Não, porque o aval, ele é autônomo. Então, se acontecer alguma coisa com o avalizado, o avalista continua responsável pelo pagamento do título, diferente da fiança. Na fiança, não. Como o acessório segue o principal, caso não exista mais a obrigação do principal, o acessório também não vai ter mais responsabilidade pelo pagamento daquela determinada obrigação. Então, essa é a segunda diferença entre aval e fiança. Uma terceira e última diferença entre aval e fiança é a seguinte, que o aval não possui benefício de ordem, ao passo que a fiança, pessoal, tem o benefício de ordem. Então, aval não tem benefício de ordem e fiança possui benefício de ordem. Já, Lucas, o que significa isso? Significa o seguinte, que se eu sou fiador, por exemplo, sou fiador de alguém que deixou de pagar o aluguel. Aí esse alguém não paga o aluguel, aí o locador me aciona judicialmente, me cobra o valor do aluguel lá e eu falo, peraí, calma aí, meu amigo. O negócio aqui é o seguinte, eu sou fiador. E se eu sou fiador, eu tenho um benefício. Que benefício é esse? Que seja seguida uma ordem. Primeiro os bens do afiançado, depois os bens do fiador. Isso é o benefício de ordem. Primeiro o afiançado, e se o afiançado não possui bens suficientes,
é que então